Graça e paz, amados irmãos e amigos do Facebook e das redes sociais. Eu, pastor Francivaldo, estarei ministrando mais uma palavra de Deus ao seu coração, nesse momento, nesse fim de noite, para a glória de Deus. Sempre é bom nós estarmos juntos para ouvirmos a palavra do Deus vivo, fiel e verdadeiro. Entendendo que quanto mais nós nos alimentarmos da palavra, mais fortalecidos estaremos. A palavra de Deus diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, da boca de Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas cristalinas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto esse homem fizer será bem sucedido. Então é importante que a palavra de Deus seja enraizada na nossa vida, seja amada, desejada, mais do que o ouro, mais do que a prata dessa vida. E que ela seja o nosso alimento diário, nosso alimento constante, para que sejamos cada vez mais fortalecidos na presença do Senhor. Boa noite, Cruzinha. Deus abençoe sua vida, seu marido Antônio, seu filho Mateus. Um grande abraço para você e toda a sua casa, sua família. Que essa palavra venha iluminar o seu coração, venha fortificar a sua fé e que sirva para ser compartilhada, para abençoar outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã Francinete, também que está na nossa companhia, lá em Viamão, no Rio Grande do Sul, juntamente com seu marido Gerson, com suas filhas, a Brenda e a Bianca. Deus abençoe toda essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra nessa noite que nós estaremos ministrando nesse momento será em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10, como vocês podem ver no comentário, em negrito aí, sublinhado, está aí na nossa introdução, certo? Então, nós vamos falar sobre o Deus presente, protetor e provedor, baseado em Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos,
e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que abençoe essa palavra ao nosso coração nesse momento. Senhor nosso Deus, nós rogamos ao Senhor que aplique essa palavra em cada coração, que o Senhor nos ajude a entendê-la, a compreendê-la, que o Teu Espírito Santo fale a cada coração, que essa live que está sendo feita agora, que ela atinja, meu Deus, milhares de vidas, que sejam edificadas, salvas, e que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, que é um Deus presente, protetor e provedor. Eu oro, Senhor Deus, e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Então, como vocês puderam ver, aqui na palavra do Senhor, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Uma vez em terra, por quê? Porque eles estavam em pleno mar. Em Atos 27, Paulo ele foi enviado para a Itália. Itália, nesse período do coronavírus, o negócio lá até é sério. Mais de 10 mil mortos. Vocês viram hoje nas reportagens, mais de 10 mil mortos. Então Paulo foi enviado na época para a Itália, Roma, a maior potência na época, o Império Romano. Houve um naufrágio em alto mar, estavam a bordo do navio 276 passageiros e por milagre de Deus ninguém morreu. Deus preservou aqueles 276 passageiros, parecia um Titanic, para a época. 276 passageiros, ninguém morreu. Deus preservou todos aqueles passageiros, aqueles tripulantes daquele navio. Houve um naufrágio, mas não afundaram, não naufragaram. Capitães, marinheiros e todos os tripulantes ali do navio, ninguém morreu. A Bíblia diz que no versículo 43 de Atos 27, o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quando estavam se aproximando da terra, de uma ilha chamada Malta, aqueles que sabiam nadar já pularam no mar e começaram a nadar até chegar na terra. E no versículo 44 de Atos 27, a Bíblia diz que quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. E aí, quando nós chegamos em Atos, capítulo 28, versículo 1, diz que uma vez em terra, saíram do mar, daquele naufrágio, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caiu por causa do frio. Malta significa um lugar de refúgio. E você observa que foi o próprio Deus quem conduziu o apóstolo Paulo e todos aqueles tripulantes do navio para aquela ilha chamada Malta. Ali foi um lugar de refúgio. E quando se trata de refúgio, ninguém melhor do que o próprio Deus para nos servir de refúgio. Principalmente em momentos de perigos, de dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Por quê? Porque Ele é um Deus presente. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, mesmo em alto mar, sofrendo aquele naufrágio, perigo de morte, talvez foi nessa hora que Paulo chegou a se desesperar da própria vida. Ele pensou que ia morrer, porque ficaram até 14 dias sem comer, a Bíblia diz. Mas estavam com muita fome. Toda aquela alimentação do navio eles tiveram que jogar no fundo do mar, para que o navio não afundasse mais depressa.
mas Deus enviou um anjo no momento que eles mais precisavam para avisar para Paulo, para consolar todos e confortar todos que estavam ali, os 276 tripulantes do navio, dizendo que nenhum fio de cabelo se perderia se eles permanecessem, né, naquele navio, se eles confiassem na palavra do apóstolo Paulo. E a gente nota que Deus estava presente, né, com o apóstolo Paulo, né, no pior momento da vida dele, no momento de desespero, no perigo de morte. E quando chega na ilha, né, chamada Malta, foi Deus quem preparou essa ilha, esse lugar de refúgio. Deus certamente estava presente ali com eles também, porque o nosso Deus é um Deus presente. Como nós temos falado durante toda essa semana, Ele está sempre conosco. Jesus falou assim em Mateus 28:20, estarei convosco, com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é bom servir a Deus porque a gente sabe que Ele jamais nos desampara. Ele está conosco todos os dias. Apesar que a gente não vê, a gente crê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, em Hebreus 11:6, e que Ele é recompensador dos que o buscam. Então, glória seja dada ao Senhor, porque Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que não nos desampara. Ele é um Deus que está conosco, principalmente nos momentos de maiores perigos. Então você imagina que esses dias são dias de perigos, né? De medo, de assombro. Muitas pessoas estão assustadas com essa pandemia. Mas a Bíblia diz para a gente não temer. Há 365 mandamentos, não temos na Bíblia. Então, quem serve a Deus, quem crê no Senhor Jesus, serve a um Deus presente, que está sempre conosco, que cuida de nós. Nas piores dificuldades, nos piores momentos da vida, nas maiores tempestades da vida, o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Então, creia que o Senhor está conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O próprio Davi, no Salmo 23, disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está se referindo a quem? A esse tu estás comigo. Ao Deus Todo-Poderoso, ao bom pastor. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Então Deus, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, Ele promete estar conosco todos os dias. Até o fim do mundo. Até o final dos tempos. Então, Ele estava com Paulo, né, em pleno mar. Ele estava com Paulo naquela ilha de Malta. E Ele está conosco hoje. Todos que já abriram seus corações para Jesus entrar. Esses receberam Jesus. Esses têm a presença constante do Senhor Jesus em suas vidas. E isso é fantástico. Isso é confortador. Sabemos que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que está presente conosco. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está conosco. Ele nos criou, mas Ele não nos abandonou. Ele está intervindo na nossa vida, Ele está agindo. Ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Eu gosto muito desse versículo de Mateus 10, 29, que diz que não cai um pardal sem o consentimento do Pai Celestial, sem a permissão de Deus na terra. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Então Ele está no controle da nossa vida, Ele está presente, né? Ele está presente conosco, como nós vimos na live ontem, né, em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo desceu, Ele é o Espírito de Cristo, Ele está conosco, e a sua presença é constante, e é plena na nossa vida. Então, a primeira lição que você vai guardar no seu coração nessa noite é:
O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que está conosco, né? Não só nos momentos bons, mas nos momentos maus também. É quando a gente passar, né, nas muitas águas, é quando a gente passar pelo fogo. Deus, eu estarei com você. E às vezes Ele não nos livra, né, das tempestades, Ele nos livra na tempestade. Não das tempestades, mas na tempestade. Isso é maravilhoso. A segunda lição é que o nosso Deus é um Deus protetor. Além de ser um Deus presente, Ele é um Deus protetor. Veja que eles chegaram na ilha chamada Malta, né, lá em Atos 28:1. E no versículo 2 e 3 diz que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira, colheram-nos a todos por causa da chuva e caíram por causa do frio. No versículo 3, tendo Paulo ajuntado a tirar da fogueira um feixe de gravetos, né, de lenho, uma víbora, ou seja, uma cobra venenosa, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão, ou seja, ela picou, mordeu o apóstolo Paulo na mão dele. Quando os bárbaros viram a víbora, né, a serpente venenosa aqui, a cobra, pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. A justiça para os bárbaros aqui, esses estrangeiros, na ilha de Malta, era como se fosse um deus. Aí eles imaginaram, olha, se eles já escaparam do mar, né, passaram por esse período do mar, e agora são picados por uma cobra, esses homens são assassinos. Eles estão cometendo alguma coisa, né, de grave, estão sofrendo as consequências, porque já sofreram naufrágio, chegaram aqui, né, como que diz, escaparam fedendo. E agora chegam aqui e aí ainda é picado por uma cobra. Que eles imaginaram. Então a justiça não deixa viver. A deusa deles, né, a justiça. Só que no versículo 5 de Atos 28, porém ele, sacudindo o réptil, a cobra, né, no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então observe que Deus, além de ser um Deus presente, é um Deus protetor. Ele protege os seus até de picada de cobra. Não estou dizendo que você vai tentar Deus saindo aí atrás de cobra, como eu já vi, né? Não sei se já ouvi alguma pregação ou li algum livro. É um pastor lá nos Estados Unidos tentando a Deus. Sabe o que esse pastor fazia lá nos Estados Unidos? Ele levava cobras, né, e enrolava no seu pescoço para o culto, né, para a igreja. Porque a Bíblia diz lá em Marcos 16 que os discípulos de Cristo que crescem nele pegariam as serpentes e mal nenhum lhe sucederia. Aí ele pegava esse versículo isoladamente, né, e aplicava, como se ele, pegando serpente, levando para o culto, né, não aconteceria mal porque Deus iria proteger. Mas a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. É como se nós estamos vivendo esse período de pandemia, né, de coronavírus, e aí a pessoa diz: não, eu sou crente, né, eu sou servo de Deus, não vai me acontecer nenhum mal. E aí eu não tomo as devidas prevenções, né, as precauções, né, não lavo as mãos, certo? Não levo em conta a questão da higienização. E aí saio, viajo, né, para outros lugares e tenho encontros com outras pessoas de lugares de risco, certo? Que podem estar contaminadas. Então não é assim que a gente deve fazer. O que a Bíblia mostra claramente é que, além das precauções, existe um Deus protetor. Então, você pode tomar todas as prevenções, né? Em outras palavras também, lavar a sua mão com água e sabão, com álcool em gel. Você pode, né, fazer todas as indicações, né, do Ministério da Saúde e não ser imune a essa doença ou esse vírus lhe atingir, porque só Deus, no final das contas, é que pode nos livrar, né, de sermos atingidos por esse vírus.
porque de fato quem protege é Ele. Veja que o apóstolo Paulo ele foi picado por uma cobra e nenhum mal lhe aconteceu, porque foi Deus quem livrou ele do veneno da cobra. E é Deus quem nos livra, né, quem nos protege do vírus, do novo coronavírus, dessa pandemia. É Deus quem nos livra do mal. É Deus quem nos livra das enfermidades. Mas, como estamos falando, temos que fazer as prevenções, né? Temos que nos prevenir, fazer a nossa parte, o que estiver ao nosso alcance. Mas só Deus é quem pode nos livrar. Nós não podemos confiar, em primeiro lugar, né, nas precauções humanas, né, no que o homem pode fazer. Porque se a gente não é acometido por o vírus do coronavírus, a gente pode ser acometido por dengue, né? Tem a gripe aí da influenza da H1N1, né, que tem matado mais do que esse coronavírus, desde quando ela apareceu, e tantos outros vírus que tem aí, e tem os acidentes, tem infarto, né? Tem tantas outras maneiras de morrer. O que a gente precisa crer, meus queridos, é que o nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se Deus não edificar a casa, se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia os vigias. É Deus que nos protege, é Deus que nos socorre, é Deus quem cuida de nós, é Deus que nos livra do veneno da cobra, é Deus que nos protege. Então nós precisamos confiar na proteção do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem nos protege, é Ele quem cuida de nós. O apóstolo Paulo foi picado por aquela cobra e mal nenhum lhe sucedeu. Eu não estou dizendo que a gente vai ser picado por uma cobra hoje e a gente não pode morrer. Deus pode permitir que a gente morra envenenado por uma cobra, por um escorpião, mas ao mesmo tempo que Deus pode permitir que a gente morra, ao mesmo tempo Ele pode nos livrar, porque Ele tem todo o poder. Ele é o Deus que protege. Então confie no socorro do Senhor, confie na proteção de Deus. Só Deus é quem pode nos proteger. Você pode cercar a sua casa, né, com as cercas elétricas. Você pode colocar pitbull, rottweiler, pastor alemão. A gente pode colocar, né, cadeados. Isso é prudência, tudo bem. Mas é Deus quem protege. É Deus que nos livra de assaltos. É Deus que nos livra da morte precoce. É Deus quem cuida da nossa família. É Ele que nos protege. Então, creia, né, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus protetor, que é um Deus presente, mas ao mesmo tempo é um Deus protetor. É um Deus que nos protege. E, em último lugar, a terceira lição que eu gostaria que você guardasse, né, antes de dormir, nessa noite, nesse fim de noite, é que além de o nosso Deus ser um Deus presente e protetor, Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus provedor. A Bíblia diz, né, que Ele proveu um lugar de refúgio para Paulo, a ilha do Mal, aqui, né, para ele e seus companheiros, 276 passageiros. No versículo 2 diz que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, ou seja, estrangeiros. Os bárbaros aqui são pessoas estrangeiras, os trataram com singular humanidade, ou seja, nem conheciam eles e acolheram eles, né, hospedaram eles benignamente, porque acendendo a fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caiu por causa do frio. Eles chegaram lá chovendo grosso, fazendo muito frio, e aqueles estrangeiros, aqueles bárbaros na ilha de Malta, sem nem conhecer, acolheram eles, acendendo aquela fogueira. E a Bíblia diz que, além disso, além de Deus prover aquela ilha, aquele lugar de refúgio, além de Deus prover, né, um bom acolhimento, sabe o que foi que aconteceu? Além do mais, a Bíblia diz que no versículo 7, perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio. Ou seja, vamos dizer, o dono daquela ilha era Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Agora vamos pensar aqui. Ele hospedou 276 pessoas naquela ilha durante 3 dias. Aí você pode estar pensando, pense comigo,
Como que eles foram alimentados? 276 pessoas. Haja peixe, né? Haja pão para tanta gente. 276 pessoas, 3 dias. Aí eu pergunto, quem foi que proveu tudo isso? Foi Deus. O Deus da multiplicação. Aquele Deus que pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica para mais de 5 mil pessoas, para mais de 10 mil pessoas, para mais de 15 mil pessoas. Porque Ele é o Deus provedor. Nesse período de pandemia, uma das ondas que podem nos afetar também é a questão econômica, né? A economia. Né? A gente sabe que nós seremos afetados não apenas por a questão da doença, mas na questão econômica. Porque as coisas começam a ficarem mais caras. Né? As coisas começam a ficar mais caras. A despensa começa a esvaziar. Né? A gente vê que em muitos supermercados, né, muitas mercadorias já estão faltando. Né? Muitas pessoas estão ficando desempregadas. E muitos, na realidade, são autônomos. A maioria, né, dos brasileiros são autônomos e precisam trabalhar. Precisam trabalhar. E aí fica naquele dilema, né? Se correr, né, tem aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se correr a doença, né, a doença pega, vamos dizer. E se ficar a fome, certo? Vai chegar. E aí fica esse dilema. Então, em quem confiar nessa hora? A quem recorrer nessa hora, quando a gente está nessa saia justa? Ao Deus provedor. Ao Deus provedor. Porque o Deus a quem nós servimos é o Deus da multiplicação. É o Deus que provê. É o Deus que nos sustenta. É o Deus que cuida de nós. Olha, a Bíblia diz que Ele sustentou Elias. Lá no Antigo Testamento, enviou corvos para levar pão para Elias. Os garçons, eram os corvos, para manter Elias. Usou uma viúva, né, com um pouquinho de farinha e de azeite, e multiplicou aquele azeite, aquela farinha para sustentar o profeta Elias. E aí multiplicou o pão daquela viúva para o seu filho. Durante 3 anos e meio, nunca faltou farinha e azeite, Deus multiplicou. Eu lembro que uma das coisas que eu tinha mais medo, né, quando foi para me casar, foi, meu Deus, como é que eu vou sustentar minha mulher? Hoje eu não tenho só uma mulher, tenho uma mulher, tenho mais 2 filhos, aquele e o Theo. E aí agora é 4 pessoas para me sustentar. Eu sou pastor, né, pastor de cidade pequena, igreja pequena. Aí chega esse período do coronavírus, né? Eu penso, a igreja está fechada, as ofertas, né, diminui, não tem oferta sendo recebida. Aí se você não confiar em Deus, o que é que você faz? Você começa a se desesperar. Porque você não tem carteira assinada, você não é funcionário público. Mas eu estou observando na Bíblia que Deus ele sustentou o apóstolo Paulo numa ilha deserta. Ele sustentou 276 pessoas ali durante 3 dias com pão e peixe. E talvez outras comidas mais gostosas ainda. Porque Ele é o Deus que provê. É o Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós temos que confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus provedor. Ele está presente, Ele protege e Ele cuida, provendo tudo que nós precisamos. É por isso que nós podemos afirmar de todo o nosso coração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, louvado seja o seu santo nome. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor, ele proveu, né, muito alimento ali daquele povo durante 3 dias, para 276 pessoas. E a Bíblia diz que ainda ele proveu cura. No versículo 8 de Atos 28 diz que aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando, e pôs-lhe as mãos e o curou. Veja como é que as coisas acontecem. Ele agiu benignamente, né, com misericórdia, acolheram, né, o Paulo e seus companheiros,
E agora Deus teve misericórdia da vida dele, usou Paulo para curar o dono, né? O pai do dono da ilha, o pai de Públio, que estava com disenteria. Por que esse detalhe de disenteria e de febre? Porque quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E Lucas, ele era um médico. Lucas era um médico. Então, por isso esse detalhe de disenteria na Bíblia, esse detalhe aqui de ardendo em febre. E como um bom médico, ele entendia, né, bastante de doença e do seu sintoma, que era a febre. Mas aí Deus teve misericórdia. Assim como eles tiveram misericórdia, né, de Paulo e dos seus companheiros, 276 pessoas, Deus teve misericórdia dele, trazendo saúde. Por isso que é importante a gente ajudar as pessoas, a gente ter misericórdia das pessoas, porque Deus está vendo a nossa generosidade, Deus está vendo suas boas obras, Deus vê todas as suas boas ações, todas as suas ofertas que você concede à igreja, né, os seus dízimos, né, a ajuda que você dá aos mais pobres, aos mais carentes, quando você hospeda alguém benignamente, com misericórdia. A Bíblia diz em Hebreus 6,10 que Deus não é injusto para esquecer das vossas boas obras que vocês têm feito. Então, continue fazendo boas obras, continue fazendo boas ações, continue sendo generoso, porque Deus mais na frente vai te recompensar. Né? Nós estamos apenas semeando para colher depois. Quando a gente ajuda alguém, nós estamos plantando. E a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você faz o bem, o que é que você vai colher? O bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. E aí, o que foi que esse pessoal aqui da ilha, os donos da ilha fizeram? Acolheram 276 pessoas. Eles poderiam dizer, não, vão embora, não temos comida nem para nós. Não, acolheram, acenderam fogueira ali, né? Fogo por causa do frio. E certamente foram 3 dias e alimentaram aquele povo, deram dormida para aquele povo, para aquelas 276 pessoas. E aí, na hora que o pai do Públio adoeceu, o que foi que Deus fez? Usou Paulo para visitá-lo, orar por ele, impor as mãos sobre ele e o curar. Porque Deus é o Deus que provê cura, é o Deus que sara. Quantas pessoas que já foram curadas do coronavírus que a mídia não divulga? Sabe por que a mídia não divulga? Porque não dá ibope, não dá audiência. Só gosta de divulgar a doença. Ah, morreu mais de 10 mil pessoas na Itália. Já morreu mais de 5 mil pessoas na Espanha. Ah, no Brasil já tem 112 mortos pelo coronavírus. Isso é o que dá audiência. Mas quantas pessoas, as milhares de pessoas que já foram curadas, por que não divulgam? Por quê? Mas sabe quem é que está por trás dessas curas? Deus. Deus, a Bíblia diz que Ele que sara todas as nossas enfermidades. Você toma um remédio, né? Você faz suas fisioterapias, você, né, segue todos os procedimentos, questão nutricional, tudo. Mas no final das contas, quem cura, quem sara, quem protege, quem nos livra da morte, quem nos dá saúde, é Deus. É Ele quem provê a nossa saúde. Por isso nós precisamos sempre ser gratos a Ele pela cura, né? Porque Ele sara. Então, mesmo que a gente seja atingido por um vírus como esse, a gente tem que confiar que Deus sara, que Deus cura. Então, eu não vou, né, ficar assombrado. Meu Deus do céu, e se eu for atingido por isso? Deus cura, Deus sara, Deus protege, né? Ele pode me livrar da doença e me livrar na doença. E uma coisa que eu não posso jamais esquecer à luz da palavra de Deus, é que a Bíblia diz em Romanos 14:7, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, o mais importante não é se você viva ou se você morra. O mais importante é se você é do Senhor. É se o Senhor está presente na sua vida. Isso é que no final das contas importará. Deus já está presente na sua vida. Se Jesus já estiver presente na sua vida, você está seguro. Você já está salvo, você já está seguro. E não é uma enfermidade que vai te separar dele. A Bíblia diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, a tribulação, nem a angústia, nem o perigo, nem a espada, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome.
E para finalizar, versículo 9 e 10 de Atos 28 diz: à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Ou seja, além do pai de Públio ter sido curado, né, os demais enfermos da ilha, ou seja, eles agiram, né, como bons hospedeiros, com misericórdia, hospedaram aquelas 276 pessoas ali que acompanhavam Paulo, e agora, né, todos quando estão enfermos, Deus proveu que cura para eles. Deus proveu, né, saúde para aquele povo, porque Deus é um Deus provedor. E além de prover um lugar de refúgio, né, de prover alimentação, de prover saúde para o seu povo, a Bíblia diz no versículo 10, para finalizar: os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Honrarias aqui seriam os presentes, todo o material necessário para o restante da viagem. Tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ou seja, Deus proveu tudo o que era necessário para eles darem continuidade à sua viagem até a Itália, até Roma. Porque além de ele ser um Deus presente, além de ele ser um Deus protetor, ele é um Deus provedor. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que você, meu querido, que esteve conosco, minha querida, que esteve conosco até agora, que você guarde essa palavra no seu coração. A Joelma Carvalho, que acabou de chegar, graças a paz, amém. Depois, se você chegou agora, ouça essa mensagem, né? Essa live completa, vai ficar gravada aí, né, na nossa página do Facebook. E eu peço, em nome de Jesus, que você, se você foi edificado, né, compartilhe, né, com outras pessoas, clica em compartilhar, né, e divulgue essa palavra maravilhosa, mostre para os outros, né, que o nosso Deus é um Deus presente, protetor e provedor. Essa passagem de Atos 28, né, do versículo 1 ao versículo 10. E que Deus abençoe, né, todos que estiveram conosco até agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, orar por sua família. Vamos orar, né, em nome de Jesus Cristo, porque além de meditarmos sempre na palavra de Deus, é importante que a gente jamais, né, deixe de orar. Então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque nós aprendemos que o Senhor é um Deus presente, é um Deus protetor e é um Deus provedor. Obrigado, Senhor Deus, porque nós servimos a um Deus maravilhoso, um Deus fiel, verdadeiro, que cuide de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos enriquece, que nos fortalece, Senhor, que nos alegra, que nos anima, que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor nos dê sabedoria para estar ministrando essa palavra, para atingir mais e mais corações, Senhor, e que almas se rendam, almas sejam convertidas pelo Teu Espírito Santo, sejam convencidos dos seus pecados e se voltem para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, é que nós oramos agradecidos. Amém. Eu sempre finalizo, gosto de finalizar, né? Como estamos no fim, né, da noite, vamos dormir. Eu gosto de sempre ler o Salmo 4:8 e Salmo 3:5, né? O Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me faz repousar em segurança. E o Salmo 3:5 diz: eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Eu até, de tanto colocar aquelinha para dormir, né, eu gosto de cantar, né? Hoje a gente inverte, aqui eu boto o Theo, né? Boto o Theo para dormir, Sheila, minha esposa, bota aquelinha. E aí quando eu botava aquelinha para dormir, aí sempre eu cantava, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me faz repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta, o Senhor me sustenta. Então, durmo em paz, né? Durmo na santa paz do Senhor. Sabe, aquele que te sustenta, aquele que cuida de você, da sua família. Descansa nele, né? Lance todas as suas ansiedades aos cuidados dele, porque ele tem cuidado de nós da palavra. Você viu que ele é o Deus presente, é um Deus
protetor e é um Deus provedor. Guarde essa palavra no seu coração e confie mais e mais que a sua fé seja fortalecida em nome de Jesus. Um grande abraço, né, e até amanhã. Amanhã tem culto, viu? Online, Igreja Batista, Manancial. Quarta-feira eu trouxe uma palavra lá do templo e amanhã, né, se Deus permitir, novamente. Amanhã às 7 horas da noite, né, estarei lá no templo da Igreja Batista, trazendo uma palavra, né, ao vivo para o seu coração e da sua família. Compartilhe, divulgue. Pastor Francivaldo da Igreja Batista Manancial amanhã estará às 7 horas, né, no templo da Igreja Batista, ministrando a palavra de Deus em mais um culto online para a glória do Senhor. E vamos continuar orando para que Deus dê um basta, que Deus cesse, né, essa pandemia e a vida volte à sua normalidade, né, novamente, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz para todos. Um grande abraço. Durmam com Deus na presença do Senhor. Amém.